dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 115. Salmos 115. Farei essa leitura. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, mediremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Vamos cantar o hino 131, Vida Santificada. Aqueles que têm seus sinários em casa, tenham sempre junto para cantar. E aqueles que não têm, eu acho que podem vir aqui pegar durante a semana e levar para os seus lares para estar acompanhando. Bênçãos celestes de Deus receber, para seres puro, tempo hás de encontrar, a sós com teu mestre, muito frequente estar, teu olhar bem fito, nele sempre ter, teus atos provando seu grande poder, para seres forte, tempo hás de buscar, ó mestre seguindo, por onde guiar,
Pai querido, que aquilo que acabamos de cantar seja nosso objetivo na nossa vida, Pai. Que venhamos a buscar a santificação das nossas vidas para o louvor da Tua glória, obedecendo a Ti, Pai, na Tua santa palavra, buscando os Teus preciosos preceitos, os Teus ensinos para as nossas vidas, ó Pai. Livra-nos, ó Pai, de andarmos em caminhos que não agradam ao Senhor. Permitas, ó Pai, que nessa manhã cada um de nós possamos refletir na Tua santa palavra, nos Teus ensinos, e que busquemos de fato a santificação das nossas vidas. Ser com o nosso irmão seminarista Doni, ao trazer a palavra do Senhor, que tenha, Pai, do Senhor, iluminação do Teu Santo Espírito, e para cada um de nós, abrindo nossas mentes, nossos corações, para que o entendimento, Pai, seja um entendimento vivo para as nossas vidas. Perdoa, Pai, os nossos pecados, ajuda-nos na nossa pequena fé, aumenta-nos a fé, Pai. Essa é a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queremos parabenizar os aniversariantes da semana. Dia 30, Cláudia Schneider, Valentina Rodrigues. Dia 2, Josué Maranhão Costa. Dia 3, Naia Maciel. Dia 4, Reverendo Marcos Agripino. E dia 30, aniversário de casamento do presbítero Jorge Júnior e da Fabiola. Que Deus seja gracioso, bondoso para com cada um dos irmãos, que os irmãos sintam-se abraçados por nós, que cada um esteja lembrando desses irmãos queridos e orando e cumprimentando oportunamente. Lembrando, logo mais às 19h30, nós teremos o nosso culto online. Na quarta-feira, às 20 horas, nós temos nosso estudo bíblico, Ensinos de Jesus, também online, por enquanto. E no sábado, às 19h30 horas, reunião dos jovens e adolescentes também, ainda online. Gostaria de o pai da nossa irmã Laila está internado na UTI e que nós estivéssemos orando por ele. E a tia da Sara Cambuí também, ela está melhor, mas que estivéssemos orando, assim como o tio da nossa irmã Helena também está na UTI em Goiânia. Um bom domingo a todos, e agora o Doni irá trazer-nos o estudo da palavra. Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro. Palavra de Deus em 1 Pedro, eu lerei dos versos 13 até o verso 25, capítulo 1, de 13 a 25. Diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória,
de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra santificação é um termo que compreende muita coisa. Nós poderíamos tentar simplificar o conceito de santificação para a gente ter um ponto de partida e a gente começar a estudar o assunto, mas à medida que nós vamos desenvolvendo conhecimento a respeito da santificação, a gente percebe que é um termo muito abrangente e complexo. Se nós pesquisarmos no dicionário o significado de santidade, nós encontraremos a seguinte definição: qualidade ou virtude de santo, estado de santificação ou pureza. Só que santidade vai muito além disso. Para começar, a palavra hebraica para santidade, ela significa cortar ou então separar. Assim, o significado mais simples para santificação é o estado de estar separado para Deus. Berkhoff, em sua teologia sistemática, ele vai dizer: santificação é a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pela qual ele liberta o pecador justificado do pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus e o capacita a praticar boas obras. Observem a diferença. Enquanto que o dicionário vai afirmar que santidade é uma virtude, o teólogo reformado mostra que, na verdade, santidade ou santificação é uma ação primariamente de Deus em nosso favor. A definição do dicionário ela só está correta se a gente observar ou se a gente estiver falando da santidade de Deus, porque em Deus a santidade é algo próprio dele, enquanto que nós humanos, a santidade ou a santificação é algo derivado de Deus a nós. 1 Tessalonicenses 5, 23 vai dizer: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreve o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, ele está demonstrando a veracidade do fato de Deus ser o agente da nossa santificação em primeiro lugar. Entretanto, embora a santificação seja primariamente uma ação de Deus em nós, é necessário também que nós sejamos cooperadores com Ele. Nós percebemos isso no verso 15 do texto que nós lemos, quando diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, existe o aspecto da participação humana na santificação. Não é uma ação de Deus somente, é uma ação nossa após a ação de Deus em nosso coração em nos regenerar. O apóstolo Pedro ele escreve essa carta por volta do ano 64 depois de Cristo para aqueles crentes que possivelmente não eram judeus. E nós concluímos isso por causa que no capítulo 4, verso 3, o apóstolo Pedro lista uma série de pecados, e nesses pecados inclui o pecado da idolatria. E nós sabemos que o povo judeu pós-exílio babilônico não tinha o costume de praticar idolatria. Eles haviam aprendido que eles deveriam adorar somente a Deus. Então esse não era um pecado comum dos judeus pós-exílio babilônico. Então possivelmente Pedro está escrevendo para pessoas que eram crentes, haviam se convertido a Jesus, mas eles não eram de origem judia. Esses cristãos estavam sofrendo perseguições e sofrimento por causa do nome de Cristo, do Evangelho de Cristo. E dispersos por toda a região da Ásia Menor, eles estavam enfraquecendo na fé cristã e enfraquecendo também nas suas condutas cristãs.
Pedro, então, ele escreve a sua carta para encorajar esses cristãos perseguidos e confusos a resistirem na fé, basicamente exortando-os para confiar em Deus e obedecerem. Nos versos 1 e 2 da epístola, Pedro se apresenta e faz uma saudação aos seus destinatários. Nos versos de 3 a 12, Pedro ensina sobre o dever de dar graças a Deus pela regeneração, pela aprovação e pela revelação. E nos versos de 13 a 25, o apóstolo ensina a nós a respeito da santificação. É importante mencionar que a epístola de Pedro, ela é muito bem escrita e cada frase é muito concisa e muito cheia de significado. Nós poderíamos gastar horas estudando cada frase dessa passagem. Entretanto, o meu objetivo essa manhã é estudar apenas o tema central que une todos esses versos de 13 a 25. Com base nesse texto, eu gostaria de tratar com os irmãos nessa manhã o seguinte tema: por que sermos santos? E a primeira coisa é: nós devemos ser santos, pois aquele que nos chamou é santo. O verso 13 inicia assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Como eu falei na contextualização, nos versos de 3 a 12, Pedro ensina sobre a nossa obrigação de darmos graças a Deus pela salvação. E então ele começa o versículo 13 falando: por isso, fazendo uma ligação entre esses dois blocos, do bloco de 3 a 12 e 13 a 25. Essa relação é interessante porque no primeiro bloco, de 3 a 12, Pedro nos mostra o que Deus fez por nós. Deus nos regenerou mediante Jesus Cristo para uma herança incorruptível, está no verso 3 e 4. Deus nos guarda pelo seu poder, verso 5. Deus se revelou a nós, versos 10 a 12. Já no segundo bloco, a partir do verso 13, Pedro mostra que nós devemos fazer, o que nós devemos fazer em decorrência daquilo que Deus já fez por nós. Se vocês observarem, os versos seguintes estão cheios de imperativos, cheios de ordens. Fala: esperai na graça, tornai-vos santos, portai-vos com temor, amai-vos uns aos outros, enquanto que na passagem anterior a gente não vê nenhum desses indicativos. Nos versos de 13 em diante, o apóstolo vai nos desafiar a agir de conformidade com aquilo que Deus já operou em nós. E Pedro, então, nos desafia para, estando com o nosso entendimento preparado, atento, para nós sermos moderados e confiantes na promessa de Deus, que é a vida eterna. E então, a partir do verso 14, ele nos desafia a sermos santos. Diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, ou seja, Deus, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar o verbo que chamou. O sentido do verbo no texto é mais profundo do que simplesmente o ato de chamar uma pessoa: fulano, venha cá. O uso da palavra chamou aqui está mais para o sentido de Deus nos atrair intensamente a Ele. Deus não simplesmente falou: Dona Yuri, eu estou aqui, você pode me dar uma atenção? Não. Deus, Ele nos atrai, Ele nos puxa para Ele. E tendo dito isso, é importante também destacar que a santificação ela tem dois aspectos, e a gente percebe esses dois aspectos nos versos que lemos. O primeiro aspecto é o aspecto de abandonar o pecado, ou abandonar o velho homem, conforme nós lemos em Romanos 6,6, Efésios 4,22 e Colossenses 3,9. E o segundo aspecto da santificação é buscar uma nova conduta de vida, ou vivificar um novo homem, conforme é escrito em Efésios 4,24 e Colossenses 3,10. A santificação que Deus exige de nós é essa. Pedro diz que isso da seguinte maneira: não vos amoldeis
as paixões que tinhas anteriormente, ou seja, o velho homem. Pelo contrário, tornai-vos santo em todo o vosso procedimento, o novo homem. O primeiro argumento do apóstolo Pedro para vivermos em santidade se baseia na pessoa daquele que nos chamou, na pessoa de Deus. Segundo Tessalonicenses 2, dos versos 13 a 14, diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o Evangelho. Deus, Pai, nos escolheu desde o princípio e Ele nos chamou para a fé. Nós devemos ser santos porque Deus que nos chamou, esse Deus que nos atraiu é santo. A citação de Pedro no verso 16, possivelmente é uma citação de cabeça, mas nós encontramos ela em Levítico pelo menos 5 vezes de maneira muito parecida, das quais eu quero ler o capítulo 11 de Levítico, versos 44 e 45, que diz: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criatura que se arrasta sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, sereis santos, porque eu sou santo. Deus nos chamou para Ele, para ser o nosso Deus. E Deus, por ser santo, exige de nós a nossa santidade. A santidade de Deus, ela pode ser definida da seguinte maneira: a perfeição em Deus, em virtude da qual Ele eternamente aborrece o pecado e exige pureza moral de suas criaturas. Deus abomina o pecado. A santidade de Deus, a santidade em Deus encontra a sua forma perfeita, ao passo que não suporta o pecado ou a corrupção moral. Em Deus conforme eu falei, ela é expressa de forma plena. Deus abomina a corrupção moral e Ele requer que aqueles que Ele chamou viva uma vida de pureza e santidade. 1 Tessalonicenses 4, 7 diz o seguinte: portanto, Deus não vos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Por isso nós devemos ser santos. Devemos ser santos porque Deus nos chamou, e esse Deus que nos chamou é santo. Mas o apóstolo Pedro, ele não para a sua argumentação aqui. Então nós vamos para o segundo ponto. Nós devemos ser santos, pois aquele que nos resgatou é santo. Irmãos, se o Deus que nos chamou é a manifestação perfeita da santidade e não suporta o pecado, como que nós poderíamos nos achegar a Ele, sendo nós pecadores? O Deus odeia o pecado de tal forma que Ele disse em Gênesis 2, o verso 16 e 17: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Irmãos, nós somos pecadores desde o nascimento. O salmista Davi, no Salmo 51, ele afirma isso: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós somos pecadores desde crianças. E como o pecado colocou um abismo entre nós e Deus, porque Deus não suporta o pecado, como que esse Deus que odeia tanto o pecado poderia nos aceitar para viver com Ele na glória? E a resposta a gente encontra nos versos seguintes. A resposta é que esse Deus santo também é um Deus justo e misericordioso. Quando nós lemos em Romanos 6, 23, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A justiça de Deus cobra a dívida do nosso pecado, que é a morte, e exige que esse salário do pecado seja pago. Mas a misericórdia de Deus concede a nós, pecadores, a oportunidade de nos achegarmos a Deus. Deus, por sua misericórdia, Ele aceita o sacrifício perfeito de Cristo
em nosso lugar. Para que nós pudéssemos nos achegar a Deus, era necessário que o salário do pecado fosse pago, e esse pecado que tanto ofende a Deus. E quem pagou essa dívida foi Cristo Jesus. Os versos de 17 a 19 do texto que lemos diz: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas fostes resgatados do vosso fútil procedimento pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Irmãos, o preço que foi pago pelo nosso pecado foi altíssimo. 1 Coríntios 6:20 diz: porque foste comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 7:23 também diz: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. A nossa dívida, ela não poderia ter sido paga por um pecador. Eu, por exemplo, não poderia morrer pelos meus próprios pecados. Eu, como pecador, não poderia morrer pelos pecados de outra pessoa. E nem um animal poderia morrer para pagar os meus pecados diante de Deus. Para que a nossa dívida fosse paga, a fim de garantir o acesso a Deus, era necessário que uma pessoa sem pecados morresse em nosso lugar e pagasse a nossa dívida. Foi por isso que o sangue de Cristo foi derramado na cruz, e foi o sangue de Cristo que pagou pelos nossos pecados. O 1 Pedro 3, verso 18 diz: pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo Jesus, ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Cristo satisfez completamente a justiça de Deus, desse Deus que é santo, e pagou a dívida, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e reina ao lado de Deus Pai. E é por isso que nós devemos ser santos. O argumento de Pedro é: vocês devem ser santos, porque aquele que pagou pelo seu resgate, aquele que vos resgatou, ele é santo e ele vos chamou para isso. Nós devemos ser santos, porque aquele que pagou a nossa dívida é santo. A nossa dívida foi paga diante de um Deus que é santo, por Cristo que é santo, porque Cristo que é santo morreu em nosso lugar. E por isso nós temos hoje acesso a Deus. Vejam que Deus, ele nos chama para ser o nosso Deus, e esse Deus é santo e perfeito, e ele exige dos seus santidade, e esse processo de achegar essas pessoas a ele, é necessário que uma outra pessoa também santa morra em nosso lugar, em nosso favor. Esses são os dois primeiros argumentos de Pedro a respeito da santificação, de por que nós devemos ser santos. E então nós vamos para o último ponto. Nós devemos ser santos, pois a palavra de Deus permanece eternamente. Nós vamos encontrar essa argumentação nos versos de 22 a 25. Diz o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas fostes regenerados de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O apóstolo Pedro, ele finaliza esse bloco da santificação, nos chamando à santidade no amor sincero demonstrado aos irmãos. E então ele demonstra o terceiro argumento no verso 23, porque nós fomos regenerados mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O Deus que nos chamou, ele providenciou o pagamento da nossa dívida, e um meio pelo qual nós podemos nos achegar a ele, e o meio pelo qual nós podemos conhecer a Deus é a sua palavra. A razão da santidade de Deus
em razão da santidade de Deus, o pecado nos coloca em um abismo com Deus, uma distância que é impossível a nós, seres humanos, transpor esse abismo. Mas Deus, Ele próprio decide se revelar a nós e se fazer conhecido a nós. Foi o próprio Deus que decidiu, através da criação, se revelar a nós e através também de uma maneira especial se revelar a nós, se fazer conhecido por nós. Hebreus 1, o verso de 1 a 2 diz o seguinte: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus se revelou a nós de maneira especial. Ele se revelou a nós pelos profetas e Ele se revelou a nós pela vida e ministério de Cristo Jesus. A Confissão de Fé de Westminster, no primeiro capítulo, vai dizer o seguinte: foi o Senhor servido, em diversos tempos e de diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja a sua vontade necessária para a salvação, e depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelação da sua vontade. Tendo os profetas, tendo Deus parado com o meio de revelação que Ele tinha normalmente de se revelar pelos profetas, agora se faz necessário o uso da sua palavra, que Ele mesmo moveu e decidiu fazer preservar de maneira escrita para nós hoje. É mediante a palavra de Deus que nós somos salvos. Romanos 10, 17 diz o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É essa palavra de Cristo aqui que Paulo está se referindo. Uma vez que Deus se revelou a nós, a sua revelação ela permanece eternamente, porque em Deus não há mudança, e se em Deus não há mudança, a sua palavra, aquilo que Ele se revelou a nós, também não vai haver mudança. Observem que em João, capítulo 17, o verso 17, Jesus orando ao Pai, Ele vai dizer o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, essa palavra que permanece, ela é o meio pelo qual nós conhecemos a Deus para obtermos a salvação. Mas a palavra de Deus também é o meio pelo qual Deus revela a sua própria santidade e aquilo que faz nos conduzir para saber o que é o certo e o que é o errado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. A santidade de Deus, ela é revelada na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela foi planejada para isso, para mostrar a santidade de Deus e para levar-nos ao entendimento da necessidade de vivermos de uma maneira santa. Na palavra de Deus nós temos o conhecimento daquilo que agrada a Deus, daquilo que não agrada a Deus. É na palavra de Deus que nós temos o conhecimento daquilo que de fato glorifica o nome de Deus e daquilo que não glorifica a Deus. Os preceitos morais revelados aqui na Bíblia, no princípio pelos profetas, eles continuam a valer e eles valerão eternamente. O que o apóstolo Pedro está dizendo é: essa palavra que foi evangelizada a vocês, da necessidade de Cristo morrer para pagar os seus pecados, essa palavra ela não vai ser jamais relativizada. Essa palavra ela não vai passar. Ela vai continuar sendo viva e ela vai continuar sendo eficaz e ela sempre valerá, porque ela revela um Deus imutável. Por essa palavra nós podemos nos guiar, pois a verdade ela não pode ser mudada ou relativizada. E então eu vou caminhando para a conclusão. A nossa santificação, ela é primeiramente a ação de Deus em nós para nos separar para Ele e nos capacitar a viver em santidade. Mas a santificação também exige o nosso esforço de afastar do pecado todos os dias e a buscar a Deus e buscar viver em conformidade com a sua palavra. Devemos ser santos porque
aquele que nos chamou para a salvação, Deus Pai, é santo. Nós devemos ser santos porque aquele que pagou pelo preço do nosso pecado, ou pelo preço da nossa salvação, também é santo, que é Cristo Jesus. E nós devemos ser santos porque a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, ela permanece eternamente. Esses são os 3 argumentos de Pedro a respeito da santificação. E então eu vou fazer uma pergunta para nós refletirmos e eu passo para a aplicação. Você tem vivido em santidade em todo o vosso procedimento, conforme diz o verso 15? A santidade, ela não tem a ver com o que os seus pais, ou o pastor, ou os seus colegas pensam de você. A santidade tem a ver com o que Deus considera moralmente correto ou não. E se você hoje está numa condição de trabalhar em home office, por exemplo, por causa do isolamento adotado pelo governo, cumpra a sua jornada de trabalho com toda a diligência. Cumpra a sua jornada de trabalho com responsabilidade. O que foi acordado com o patrão? Foi acordado que eu vou trabalhar 8 horas por dia, home office. Então, separa o seu tempo, suas 8 horas no dia, para se dedicar ao trabalho. Isso é viver de modo santo. Ao contrário do que, agora eu tenho a oportunidade de trabalhar home office, eu vou falar para o meu patrão que eu gasto 2 dias para fazer um serviço, vou fazer o serviço todo em um dia só e vou ficar o outro dia descansando. Viver uma vida de santidade é fazer aquilo, não para que os homens vejam, não para que a sua família veja, mas é fazer porque aquilo agrada a Deus. E se foi acordado com um patrão que você deve trabalhar 8 horas por dia, home office, trabalhe bem feito essas 8 horas por dia. Se você agora é um aluno e está tendo que estudar à distância, o famoso EAD, seja o melhor aluno à distância. Seja honesto nas suas atividades, seja honesto nas suas provas, se esforce diligentemente, não para agradar os professores, para tirar boas notas porque o professor vai gostar de você ou não, mas se esforce para glorificar o nome de Deus. E nós glorificamos o nome de Deus quando nós estudamos para uma prova em que o professor diz, essa prova vai ser sem consulta, e estando em casa, sem os seus pais por perto para vigiar se você está colando, pesquisando na internet ou em outro material, você fazer com diligência e responsabilidade aquela atividade, fazer com diligência e responsabilidade aquela prova, porque isso agrada a Deus, isso é viver uma vida de santidade. Aos pais que agora estão passando por um tempo maior com as suas crianças, e crianças pequenas em casa, e fica aquele turbilhão de coisa, se esforcem por ter um procedimento santo diante dos vossos filhos. Aproveite essa oportunidade que vocês têm agora em casa de passar mais tempo para vocês ensinar a seus filhos a palavra de Deus. Observem o procedimento que vocês estão tendo com os filhos de vocês, porque a criança em casa ela fica entediada, ela quer sair, ela quer brincar, quer gastar energia, e muitas vezes os pais acabam desagradando a Deus, não vivendo de forma santa, porque ofendem a seus filhos, maltratam seus filhos ou não dão a devida atenção aos seus filhos. Aproveite esse momento para ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar os preceitos para vivermos uma vida de santificação. Que a cada dia, buscando na Bíblia a orientação correta, que nós possamos crescer em santidade. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é santo, mas o Senhor é também misericordioso, ó Deus, e o Senhor promoveu um jeito, ó Deus, de nós podermos nos achegar a Ti. Somos gratos, ó Deus, por causa do sacrifício de Cristo a nosso favor, que nos possibilita, ó Deus, chegarmos diante de Ti. Somos gratos, ó Deus, pela revelação, ó Deus, que o Senhor nos deu, pela Tua palavra, porque através dela nós podemos conhecer a Ti, ó Pai. E nesse momento nós intercedemos, ó Pai, que o Senhor a cada dia nos fortaleça e nos capacite a vivermos uma vida de santidade, ó Pai. Dê-nos o temor da Tua palavra, Pai.
Dê-nos o temor do Senhor para que nós possamos viver em conformidade com aquilo que agrada ao Senhor de fato. Pedimos, ó Deus, a sabedoria do Teu Santo Espírito para que a cada dia nós possamos crescermos, Senhor, abandonarmos o pecado e nos esforçarmos diligentemente para vivificarmos o novo homem que foi implantado em nós por Ti, Senhor. Te agradecemos por tudo no nome de Jesus e pedimos, ó Pai, que o Senhor continue conosco no restante desse dia. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos vós, meus amados irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Desejamos a todos os irmãos um bom domingo e nos acompanhe às 19h30 na transmissão ao vivo do culto que teremos. Um bom dia a todos os irmãos.